Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos diante da tua presença mais uma vez, Senhor, para glorificar o teu nome. Abençoe este culto que ora se inicia, ó Deus, e que o Senhor esteja presente, nos abençoando, falando conosco através dos louvores, através da tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Obrigado por este dia, Senhor, em que estivemos voltando, exercendo o nosso direito e o dever como cidadão de exercer o seu voto. Obrigado por vivermos num país democrático, Senhor. Abençoe a tua igreja, que tem toda a liberdade de pregar o teu evangelho, um país livre, Senhor. E tem misericórdia daqueles que estão proibidos de pregar o evangelho, ó Deus. Abençoe estes que vivem perseguição diariamente, Senhor. Conforte os seus corações e dê, ó Pai, a vitória a eles também. Pai, nós queremos te pedir pelos nossos amados irmãos da IBM, que o Senhor nos abençoe, o Senhor tenha misericórdia de nós, esteja conosco sempre, ó Pai. Visite aqueles que estão passando por problemas de enfermidade, visita, Senhor, esses que estão enfrentando gigantes nas suas vidas, mas que o Senhor possa derrotar esses gigantes em nome de Jesus, ó Pai. O gigante que se levanta, Deus, da enfermidade, o gigante deste vírus que tenha afrontado e assolado o nosso país e o nosso planeta. Ó Deus, nós queremos te pedir por aqueles que estão enfrentando algum gigante de alguma forma, Senhor. Qual seja ele, que o Senhor esteja orientando, dando força para vencer, ó Pai. Nos dê a vitória, porque nós confiamos no Senhor. Nos abençoe, tenha misericórdia de nós e fala conosco no decorrer deste culto, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje foi dia de eleição, espero que vocês tenham exercido o seu direito de cidadão de votar. E votar conscientemente. Que bom. Isto é democracia. Como é bom vivermos num país democrático. A igreja pode pregar livremente, você pode votar no seu candidato livremente. Que bom. Irmãos, a obra da nossa igreja, do nosso templo, está chegando ao final. Terminou a parte de granito. Semana que vem, uns 2 dias, termina a parte do vinílico. E aí então nós estaremos marcando o nosso culto presencial, quando vai começar. Mas estarei informando aos irmãos. No próximo domingo, dia 22 de novembro, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Portanto, prepare aí, então, suco de uva, o pão, para juntos celebrarmos esta grande celebração da Ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos,
Que o Senhor esteja conosco, com a sua igreja. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite no título Para derrotar gigantes. Para derrotar gigantes. O que fazer? O texto que eu estou me baseando está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, de 45 a 50, que passo a ler para os irmãos neste momento. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Esse texto é bastante conhecido, irmãos, como o confronto entre Davi e Golias. Davi, da tribo de Israel, e o Golias dos filisteus. E é bastante conhecida essa passagem da palavra de Deus, porque realça em nós algumas qualificações de Davi para que ele pudesse vencer aquele gigante. O tema hoje é para vencer gigantes, o que fazer? Só para nós entendermos o contexto do que estava acontecendo naquele momento, é o seguinte: Israel estava numa montanha e o povo filisteu estava na outra montanha, e havia um vale entre eles. E vez por outra vinha um gigante dos filisteus, chamado Golias. Ele descia no vale e afrontava o exército de Israel, para que um deles pelo menos descesse e lutasse com ele. Consta nos textos anteriores e posteriores ali mais detalhes sobre esta batalha, esta luta. Consta, por exemplo, a altura do gigante, que era próximo de 3 metros, em torno de 3 metros de altura. Hoje uma pessoa que tem 2 metros de altura já é bem alto, né? Já pode jogar basquete tranquilamente aí. Mas imagine uma pessoa de 3 metros, 1 metro a mais do que a média aí dos jogadores de basquete. Muito alto. E deveria ser forte também, porque só a armadura que ele levava, a lança que ele levava, o escudo que ele levava, gente, era um peso tremendo. E a Bíblia fala destes pesos que ele levava. Então ele era um guerreiro mesmo, alguém preparado para a guerra, forte. E Davi era um pastor de ovelhas, era um garoto, era um jovem. E o pai dele falou para ele assim, ó, Davi, vai lá na peleja, vai lá na guerra,
verifica lá como estão seus irmãos, leva alguma coisa para eles e tal. E o Davi, ele não tinha nem idade para estar no exército, ele só foi lá dar uma espiada, para verificar como é que estavam as coisas. Os 3 irmãos dele, os mais velhos, sim, estavam lá na batalha, porque tinham idade para estar guerreando. E esse gigante, ele vinha e afrontava Israel. Numa dessas afrontas, o Davi estava lá. Pequeno Davi chegou e viu, ele presenciou a afronta que esse gigante fazia contra o exército de Israel. E olha só, o Davi se sentiu incomodado, hein? Um menino, um jovem que não tinha idade nem para estar no exército, mas quando viu aquilo, ele se incomodou. Como que o exército do Deus vivo, o Senhor dos exércitos está conosco? E como é que esse gigante filisteu afronta o nosso exército assim? Ele ficou bem incomodado. E aí ele tomou uma iniciativa. E falou com o rei, falou, olha, eu quero enfrentar esse gigante. Ele desafiou o exército, não tem ninguém aqui para ir, eu vou. Os irmãos dele ficou muito indignado, né? Principalmente o mais velho, não gostou muito dessa atitude de Davi. Talvez ele pensasse, nosso irmão vai morrer, como é que nós vamos falar para o nosso pai que ele veio aqui só olhar e dar algumas notícias lá para o pai, e agora veio, foi desafiado por um gigante, aceitou o desafio e morre. Como é que nós vamos explicar isso? Então eles não gostaram muito, mas o Davi tinha certeza, sabia o que estava fazendo. Falou com o rei Saul, tentaram colocar algumas peças de proteção, de segurança para ele, né? Couraça, armadura, escudo. Ele não conseguia nem andar. Colocou aquilo e falou, não, a minha estratégia vem do Senhor. Eu vou pedir a Deus uma estratégia para vencer este gigante. Pediu estratégia para Deus, com certeza, porque Davi era um homem de Deus, tinha muita confiança no Senhor, e falou assim, não, tira tudo isso de mim, eu vou contra esse gigante em nome do Senhor. E Deus vai me dar estratégia. A estratégia que Deus deu para ele foi uma estratégia bem simples, até uma estratégia que ele dominava bem, que era usar uma funda e uma pedra. A funda era um tipo de estilingue, que você juntava 2 pontas, colocava a pedra embaixo, segurava as 2 pontas, girava, num determinado momento você soltava uma das pontas e a pedra saía. Hoje a gente sabe que é a força centrífuga, essa força que faz com que a pedra saia com uma certa velocidade. E é uma velocidade boa. É baseado nisso que as bombas de incêndio hoje elas têm esse princípio da força centrífuga. Usa isso para bombear água de incêndio, água potável para as caixas, que a Sabesp usa, que as empresas usam, é essa força centrífuga. E é uma força, dependendo da velocidade que você dá, quanto mais você gira, quando você solta, mais velocidade a pedra vai ter. E foi essa estratégia simples que Deus deu para ele, de uma ferramenta que ele conhecia, e ele usou essa ferramenta. E foi certeira. Girou, soltou a funda, a pedra foi na direção do gigante. O gigante com capacete, com armadura, com lança, com escudo e tudo mais. Mas a estratégia de Deus. E Deus estava com Davi e ele teve êxito naquilo que ele havia feito um propósito com Deus. E teve êxito, foi lá e jogou a pedra na cabeça do gigante. Acho que tinha uma parte do capacete ali, tinha uma parte
que estava mais saliente, mais sem proteção, a pedra pegou bem no lugarzinho certinho. E aí o gigante caiu ao chão. E Davi foi lá depois com a espada do próprio gigante e cortou-lhe a cabeça. Esta foi a vitória de Davi sobre Golias. Davi, então, logrou êxito contra um gigante de 3 metros de altura. Davi deveria ter 1,70 m, 1,80 m, nem isso. E venceu um gigante com quase o dobro do seu tamanho. Mas é importante a gente saber, meus irmãos, que ele venceu, mas foi na força do Senhor, foi na estratégia que Deus deu para ele. E olha como é importante nós estarmos dentro da vontade de Deus, estarmos dentro dos propósitos de Deus, obedecer o que Deus nos fala, e aí a vitória vem, não tem outra saída. Foi o que aconteceu com Davi. Nós temos na nossa vida, irmãos, batalhas pequenas e grandes. Podemos vencer gigantes todos os dias, porque eles aparecem todos os dias na nossa vida. E a nossa vitória sobre esse gigante, ela é proporcional à nossa dependência de Deus. Quanto mais dependência de Deus, mais vitória. Mais dependência, mais vitória. Mais obediência, mais vitória. Mais na vontade de Deus, mais vitórias. Então é importante a lição que o Davi, pequeno Davi, nos ensina ao vencer esse grande gigante. Para vencer gigantes, em primeiro lugar, irmãos, você precisa ter coragem. Coragem. O que não faltou na vida do Davi foi coragem. Quando ele estava falando com Saul, ele estava justificando por que ele poderia ser vitorioso, porque Deus já tinha dado coragem para ele lutar contra o leão e contra um urso, e venceu, e matou o leão, matou o urso. Então foi convencido por Davi e o Saul aceitou a prontificação, né? Ele se prontificou a ir e realmente teve uma grande vitória porque ele estava com Deus. Deus deu coragem para ele. O medo até que nos protege em algumas situações, mas o medo exagerado ele pode nos acovardar, pode nos transformar em covardes quando o medo ele supera a coragem. Mas nós temos que pedir para Deus coragem para superar o medo. O medo é importante. Você não sabe nadar, você tem medo de entrar na água, porque você sabe que pode acontecer um acidente e você morrer. Você tem medo de fogo, então o fogo, você vai ficar longe do fogo, você vai se proteger. Mas esse medo, ele não pode ser acima da sua coragem. Você tem que ter coragem para, eu vou aprender a nadar. Daí quando você aprende a nadar, você começa a perder um pouco o medo da água. Quando você começa a lidar com o fogo e ver que os benefícios que tem o fogo, você começa a ter a sua coragem a ser maior do que o seu medo. O cuidado sempre deve existir, né? O cuidado que é um medo controlado, um medo baixo, para nós irmos até uma piscina, até um mar, sabendo nadar, você já tem um pouco mais de confiança. Sabendo controlar o fogo, você vai se aproximar mais dele. Então, a coragem é muito importante na nossa vida porque ela nos leva para uma ação. A coragem nos leva para uma ação. O medo nos estagna. O medo nos congela, nos cristaliza. E isso é ruim. É ruim, porque como é que você vai vencer um gigante na sua vida se você começa a ter medo dele? Não é para ter medo, é para ter respeito. Respeito sim, mas nunca medo de te paralisar.
Davi teve coragem. Você fala assim, pastor, o Davi, jovem, então, sem experiência de guerra, o senhor acha que ele tinha medo? Um pouco sim. Ele teve respeito por aquele gigante, mas o medo dele não foi superior à sua coragem. A coragem dele foi bem maior, porque ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia, Deus estava com ele. E aí isso que motivou ele a aceitar a afronta do gigante. E depois ele afrontou o gigante, ele falou, eu vou ainda hoje te matar, arrancar sua cabeça e vou dar para as aves também. Porque ele falou que também ia pegar o Davi, ia estraçalhar e ia dar para as aves do céu aí, né? E aí a coragem, que é o nosso ponto principal desse primeiro ponto, é importante. A coragem, então, ela não chega a ser uma opção, agora ela passa a ser uma necessidade. Para você vencer gigantes que aparecem na sua vida todos os dias aparece um gigante. Você matou um gigante, daqui a pouco levanta outro e vem contra você. E você todos os dias tem que ter essa opção da coragem. E uma coragem vinda do Senhor, ela nos leva à vitória. Então, espere na coragem do Senhor. Se você tem medo, você vai pedir ao Senhor, tira esse medo de mim, Senhor. Eu quero uma coragem que venha do Senhor. Uma grande coragem que me faça ser vencedor contra os gigantes. Então, para vencer os gigantes, primeiro, a gente precisa de ter coragem. Se você não tem, peça para Deus que Ele vai te dar. Para vencer gigante, em segundo lugar, você precisa ter ousadia. Ousadia. Sabe, irmãos, ousadia é dizer para o seu gigante que você tem um Deus maior que ele. Fala, gigante, você está se levantando, você é grande, mas você não é dois. Você é grande, mas Deus é maior. Deus é maior que você e eu vou te derrotar em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos de Israel. O Senhor da minha igreja. O Senhor que mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. O Senhor que nos transformou em igreja. Pessoas comuns passaram a ser agora a igreja do Senhor, escolhidos, protegidos pelo Senhor. Então Deus vai te dar ousadia. Ousadia é ter desafios maiores do que você. Olha para o tamanho do Davi, olha para o tamanho do gigante. Ter ousadia é você vencer desafios maiores que você. Se você vence desafios pequenininhos, beleza, a gente precisa também vencer desafios pequenos, desafios médios, mas vai aparecer na nossa vida desafios gigantes. E aí você precisa ter essa ousadia que também vem do Senhor. Senhor, me dê ousadia para pregar a Tua palavra, me dê ousadia para viver. Senhor, me dê ousadia e força para vencer essa tentação que vem sobre mim. Muito embora nós sabemos que pela palavra de Deus não virá tentação acima das nossas forças. Isto é promessa da palavra de Deus. Confie no Senhor e peça ousadia para Ele. Ousadia é ter certeza de vitória quando muitos estiverem dizendo o contrário. Eu fico imaginando ali naquela peleja, naquele embate ali, antes de começar a luta entre o Davi e o gigante, até o povo de Israel devia estar olhando assim e pensando o contrário. Nosso jovem Davi aceitou esse desafio, mas coitado, ele não tem chance contra esse gigante. Davi não está usando nem capacete, nem escudo, nem espada. Como é que ele vai se defender? Uma espadada do gigante ali, coitado, não vai sobrar nada do Davi. Mas a estratégia de Deus foi tão boa, a iniciativa,
Olha, a ousadia levou o Davi a dar a iniciativa do combate. Ele não ficou esperando lá, parado, estático, esperando o gigante atacar. Ele já foi direto lá e já atirou, e o gigante já caiu, já acabou a guerra, a luta ali foi no primeiro round. Primeiro round, os primeiros segundos do primeiro round, ele já nocauteou o gigante, ele foi ao chão e depois foi lá e com a própria espada dele, olha que ousadia do Davi, pegou a própria espada do gigante, foi lá e cortou-lhe a cabeça. Eu imagino então o medo agora dos filisteus. Os filisteus deviam estar pensando assim, se um garoto fez tudo isso contra o nosso gigante, o que vai fazer esses guerreiros aí, esses homens preparados de Israel? Nós estamos lascados. Então aí deram no pé, foram embora, porque a guerra estava perdida. Se o gigante que era o gigante perdeu no primeiro round, imagine nós. Então ele foi muito ousado, Davi foi ousado e essa ousadia foi uma certeza de vitória. Ele tinha certeza que ele ia vencer. Ele não entrou nessa luta, nesse embate aí para perder. Ele foi para vencer. E em nome do Senhor dos Exércitos ele foi e venceu por sua ousadia. Em terceiro lugar, para vencer gigantes, você precisa ter estratégias. Vocês perceberam que Davi tinha uma estratégia. Deus deu uma estratégia para ele. Aparentemente simples. Usou ferramentas que era do conhecimento de Davi, sem ter aquela roupagem toda que um guerreiro tem, de se proteger, e que precisa se proteger mesmo, né? Em Efésios 6 nós temos ali falando sobre a armadura de Deus, aquelas peças de armadura, para quê? Para se proteger. Mas a estratégia de Davi, que Deus deu para ele, foi maravilhosa, foi tremenda, que ele não precisava usar nada dessas roupas de proteção. Ele, com a sua roupa comum de um pastor de ovelhas, roupa simples, sem capacete. Hoje, talvez fosse na época de hoje, estaria com um boné no máximo para proteger do sol, mas roupa simples, mas uma sacolinha com pedras e uma funda ali preparada para derrotar o gigante. Então esta era a estratégia que Deus deu para Davi vencer. E ele realmente venceu nessa estratégia. Então, para vencer gigante, irmãos, você precisa ter estratégia também. Estratégia é um método que Deus usa para te dar a vitória. Então, quando um gigante chegar na sua vida, se avolumar, crescer, você fala, Senhor, me dê coragem, Senhor, me dê ousadia e me diz as estratégias, quais as armas que eu preciso usar contra esse gigante. Pode ser que para um gigante Deus dê uma estratégia, para outro gigante Deus dê outra estratégia. Nós não sabemos. O importante é confiarmos em Deus e pedir uma estratégia. Senhor, que ferramentas eu posso usar para derrotar esse inimigo, esse gigante que está aí na minha vida, está chegando. E com a estratégia você pode vencer o gigante com objetos pequenos. Então você fica pensando, já que ele é gigante, então eu vou ter que usar alguma ferramenta gigante também. Então, às vezes não. O gigante lá, grandão, com ferramentas grandes, pesadas, foi derrotado por um jovem com uma pedra e uma funda, né? Uma pessoa pequena, estatura pequena, com um objeto pequeno, uma funda e uma pedra, e ele conseguiu a vitória através dessa estratégia. Então você precisa usar a estratégia que Deus vai lhe dar. Seja simples, seja mais complexa, não importa. Deus vai falar com você. O importante é você se colocar nas mãos de Deus
Não importa o seu tamanho, não importa a estratégia que Deus deu, o importante é você seguir fielmente a estratégia que Deus vai te dar. E quando você for desafiado, não esqueça, peça para Deus, Senhor, que estratégia eu posso usar para essa situação? Esse gigante, às vezes é uma pessoa, às vezes é da nossa família, alguém que se levanta contra nós. Às vezes é alguém da nossa comunidade de fé, não deveria, mas pode ser. E a gente precisa ter estratégia. E muitas vezes, às vezes sem machucar essas pessoas, nós podemos vencer. Às vezes é no seu trabalho, alguém que quer derrubar você. Peça uma estratégia para Deus, você não precisa humilhar ninguém, não precisa derrubar ninguém, não precisa usar as mesmas ferramentas, as mesmas armas. Você tem que usar as estratégias que Deus vai te dar. Que gigante é que você está enfrentando? Peça a estratégia correta para Deus e Ele vai te dar uma estratégia. Quando você for desafiado por algum gigante, não queira revidar a sangue frio, no ímpeto de uma discussão ou de uma situação que você sabe que é para te derrubar, que é um gigante que está se avolumando aí. Não queira de imediato já chegar e querer de qualquer forma vencer. Não, olha, vai para o seu quarto de guerra, vai para o seu quarto de oração. Peça estratégia, Senhor, me dê estratégia, me dê calma, me dê paciência. Às vezes a sua arma vai ser a oração só. Vai ser somente a oração. Você vai vencer aquele gigante com o seu joelho. Só com o joelho. Joelho no chão e oração. Não sei o que você está passando na sua vida hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus vai te dar estratégia. Pede para Ele. Pede para Ele qual estratégia você deve usar. Para umas pessoas pode ser que Ele dê uma, para outras pessoas dê outra. Mas eu tenho certeza que a oração é uma excelente estratégia. E pode ser que Deus só dê esta. E aí você, mesmo assim, você vai vencer este gigante. Em quarto e último lugar, irmãos, para vencer gigantes, você precisa confiar no Deus vivo. Você tem que confiar no poder do Senhor, no Senhor dos exércitos. A passagem que nós vemos foi de Davi e Golias. Foi um episódio que aconteceu durante uma guerra. Nós estamos hoje numa guerra contra o pecado, contra a imoralidade, contra o mal. E nessa guerra que nós estamos, que é um pouco diferente daquela de Davi, nós precisamos confiar no Deus vivo, saber que o mesmo Deus que deu a vitória para Davi naquela época, é o mesmo Deus que vai dar a vitória para nós hoje. A gente precisa fazer o que então? Confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Deus vivo que zela por nós, que nos dá coragem, que nos dá ousadia, que nos dá estratégia. Precisamos então confiar em Deus. Tem inimigos que querem te humilhar, quer vencer você e ainda te humilhar. A gente vê isso no mundo, pessoas humilhando pessoas querendo derrubar outras pessoas. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é confiar no Senhor. Eles podem vir com ofensas, com destruição, com armas 1000, mas você vai como? Você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai como Davi. Você vem, ele falou por gigante, você vem com espada, com lança, com não sei o que, você vem com tudo isso. Eu vou como? Sem espada, sem lança. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou com Deus vivo, todo-poderoso. Eu vou na força do Senhor. E é assim que nós devemos ir. Na confiança do Deus vivo que cuida de nós. A confiança em Deus, irmãos, nos faz ir para a batalha com a certeza de vitória. Então foi a confiança que Davi tinha em Deus que fez dele um vitorioso,
que fez dele aquela grande vitória que ficou marcado na vida de Israel, na vida dos filisteus também, até eles devem ter ficado marcado aquela derrota ali para sempre. E essa vitória ficou marcada para o exército de Israel. Ficou marcado até para nós, está registrado na palavra de Deus, para que nós possamos tirar princípios para a nossa vida. E nós também confiarmos em Deus, porque essa confiança é que nos dá a certeza de vitória. E um servo confiante, ele já é uma arma poderosa para derrotar qualquer gigante. Um cristão obediente, confiante em Deus, ele já é a própria arma poderosa para vencer o gigante. Então, irmãos, gigantes têm te afrontado? Que tipo de gigante tem aparecido na sua vida? Que gigante você precisa vencer hoje na sua vida? Que gigante vai aparecer na próxima semana na sua vida? Que gigante vai aparecer no próximo mês? Mas eu digo para você, vá em nome do Deus vivo. Se eles vêm com armas, com baixaria, com ofensa, querendo te magoar, querendo te machucar, vá em nome do Senhor, o Deus vivo, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Não lute com as mesmas armas. Tem inimigos e gigantes que pegam armas desproporcionais. As armas do Golias ali, em relação a Davi, estava desproporcional, muito desproporcional. Se vier um gigante contra você com armas desproporcionais, você vai recorrer a Deus, ao Deus vivo todo-poderoso. E não é com armas, e não é com as mesmas armas que você vai lutar. Você vai usar as armas que Deus lhe der, a estratégia que Deus lhe der, a coragem e a ousadia que Deus lhe der. É assim que você vai vencer os gigantes que aparecem na sua vida. Para vencer gigantes, então, jamais esqueça, para vencer gigante você precisa coragem, vindo da parte de Deus. Ousadia, vindo da parte de Deus. Estratégias, vindo da parte de Deus. E depois, confiar em Deus. E o gigante virá ao chão. E aí é só você pegar a espada dele e ir lá e derrotar esse gigante. A espada do Senhor. Vá sempre em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que você sinta-se forte com essa mensagem, para você guerrear contra esse gigante que está surgindo aí na sua vida, que já surgiu e você ainda não sabe como vencê-lo. Agora você já sabe. Para vencer gigante, quais são as suas atitudes, o que você precisa fazer. Lembre dessa mensagem e vá em frente. E lute contra o seu gigante, que você vai ter vitória em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus você vai ter vitória, vai vencer esse gigante. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelos louvores que foram entoados em teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra que falou poderosamente nas nossas vidas, que nos ensinou como derrotar gigantes nas nossas vidas, Senhor. Nos dê cada dia mais coragem, Senhor. Nos dê ousadia. Ó Deus, nos dê estratégias e desperta em nós a cada dia, Senhor, a confiança que precisamos ter no Senhor. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Nos dê condições, capacidade, Senhor, de vencer os gigantes que aparecem todos os dias nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, que possamos ter vitória sobre todos esses gigantes que se levantam contra nós, Senhor. O gigante do pecado, o gigante do desemprego, o gigante da enfermidade, Senhor. Tantos outros, o gigante da afronta, Senhor. E
tantos outros gigantes que apareçam nas nossas vidas, nós pedimos que o Senhor nos dê a vitória em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê a vitória sobre esses gigantes que aparecem na nossa vida, Pai. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Vão na paz, irmãos, uma excelente semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.